ordem. Eu vou copiar aqui a ordem que está ali no WhatsApp. Faz favor, Fabiane, porque eu estou gravando, senão vai mostrar meu WhatsApp para todo mundo. Ah, não, tranquilo. Quero dizer uma coisa, estamos em poucos hoje, né? Já falei que a professora Sônia não vem, então, Rafaela, Maria Eduarda. Então é a Rafaela agora, depois da Martina é a Rafaela, né? A Rafaela já chegou? Não. Já. É você hoje, Rafaela? Oi, professora. Não é eu hoje. Tá? Então quem que é? Você sabe? Não, eu não sei quem é, mas não quem é que era? eu. Vou perguntar para a Sônia. Tá. Porque essa é a lista que ela tá pondo aí. Vamos ver. Vamos ver se a Sônia consegue me responder. Tá na reunião da Colase. Ela já atendeu, já vai dizer. Não, Martina já fez, não é? A Martina vai fazer hoje? Como é que é? Cadê a Martina? É Rian? Oi, Não. Eu vou ler o meu hoje, o meu foi da semana passada. Sim, a Martina lê, que ela escreveu Martina aqui. E Rafaela escreve, é você, Rafaela, tá? Tá, e eu escrevo para semana que vem. Sim, senhora. Tá Combinado? bem. Combinado. Tá, não precisa ficar assustada. Todo mundo faz. Eu já pedi para Sônia. Não, é que eu tô sempre em todas as aulas, aí eu presto atenção. Quando vê, eu me esqueci. Não é para ler. Hoje quem lê é a Martina, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte: eu tive a chance deixa eu permitir todos aqui, eu tive a chance de conhecer 5 de vocês daqueles que eu não conhecia, né? Então, eu conheci o William, vou pela ordem. O William, a Vanessa, a Fabiane. Quem mais? Tem a Denise, a Julie e a Cláudia, que eu já conhecia. E a Mineia. Agora eu conheci a Mineia também. Mas eu tô faltando alguém, não tá? Não, acho que é isso só. Eu tô conhecendo quase todo mundo assim, ó, tete a tete. Então, vamos lá. Martina, pode ler o seu. Oi, boa tarde, estão me escutando? Sim, pode ler. Tá, qualquer barulhinho, alguma coisa, porque é aqui de casa. E Faz outra mal. coisa, se eu me afobar alguma coisa, que eu sou meio afobadinha. Tá. Rio Grande, 10 de setembro de 2021. Em uma sexta-feira, sem sol, começa a reunião do PIBID. Logo que entrei na sala do Meet, deparei-me com a colega Marília se apresentando ao grupo. Em seguida, as professoras do núcleo iniciaram sua apresentação para a Priscila, que seria a mediadora da roda de conversa da tarde. O tema abordado por ela foi inclusão, adaptações curriculares e contribuições na sala de recursos. Depois de se apresentar para todos e todas, iniciou falando sobre exclusão, que no meu entendimento são espaços separados entre normais e deficientes, pessoas normais e deficientes. Depois comentou sobre segregação, que cada pessoa sofre quando alguém lhe diz para ficar no seu lugar. Isso me lembrou uma música que fala, cada um no seu quadrado. Priscila nos informou que a escola que trabalha é a mais especializada em inclusão, pois ela faz integração de pessoas sem necessidades especiais e deficientes no mesmo espaço. Mas separados de acordo com suas necessidades. Contando com 93 alunos, onde desses 25 são autistas. Relatou-nos que a
complexidade da inclusão quando se trabalha em sala de aula com alunos não deficientes e deficientes, que precisamos de um plano de atendimento especializado de acordo com suas prioridades. Ressaltou que o monitor é um ato de coragem. Explicou-nos que forma podemos abordar em sala de aula, como funcionam as práticas e todo o modo de adaptação com cada, frisando não excluir ninguém. Também comentou que a inclusão não começa na escola, e sim em casa, onde os pais devem auxiliar a criança desde cedo, facilitando no processo de aprendizagem. Trabalhar com autista é meramente uma questão de organização. Eles não conseguem construir uma relação neurotrópica, ou seja, não conseguem ter pensamentos sem estarem no presente. Então, com a explanação falando que ter um material impresso e ter um apoio visual são possibilidades que ajudam muito em sala de aula. Em seguida, o colega Rudimar, o seu relato da semana anterior, que, na minha opinião, ficou muito bom. Por fim, a professora Ana falou sobre o que tivemos. Explicou sobre a produção do podcast e como deverá ser produzido, pedindo ao grupo organizar-se a fim de iniciar a sua produção. Aproveitando a ocasião, a professora Sônia comentou sobre a elaboração do e-book e qual resumo está pensando em colocar. E com isso, se encerrou mais uma ótima tarde produtiva e de rica aprendizagem desse grupo que tem orgulho de pertencer. E muito obrigado a todos e todas, em especial as professoras Ana e Sônia pela oportunidade. Abraços, beijos de luz. Muito bom, Martina. Martina, eu só queria conversar com você uma coisa. Você colocou pessoas normais e pessoas com deficiência, né? Sim, sim. É que o contrário de normais é anormais, né? Não sei se eu te sugiro mudar, colocar pessoas com e sem deficiência. Tá, sim. Só Outra isso. coisa, prof, eu quero agradecer a duas colegas, a Vanessa, que leu meu relato, e a minha também, que me ajudou muito. Tá, Que obrigada. legal, que legal. Que legal, muito bom. É bem interessante. Só isso, só fazer essa mudança, porque, na verdade, as pessoas com deficiências não gostam de que dizer aquele é normal, né? Em comparação a elas. E eu acho que a gente tem que respeitar essa vontade das pessoas com deficiência, tá? Não, sim, eu fiquei um pouco insegura ali na questão das palavras, né? Mas sim, eu vou corrigir. Na hora de colocar lá, eu vou corrigir. Sim, obrigada. Não, mas estava maravilhoso, como sempre. A Rafaela vai fazer outra semana que vem, maravilhoso também. Então, seguindo a pauta, a professora Sônia colocou primeiro as meninas, a Fabiane e a Larissa, né, que vão falar sobre educação ambiental, e depois a gente falar do podcast e tal, a gente vai falar do planejamento. A Sônia fez, eu concordei, uma tabela de como que vai ser essa distribuição, né? Tá? Chegou a Fabiane. Oi, Fabiane. Oi, desculpa o atraso. Imagina. Eu e a Denise, nós estávamos fazendo uma captura de material aqui no postinho do lado do colégio, e aí a gente foi lá buscar uns livrinhos que a gente ganhou. Não, tem problema. Então, as meninas começam agora com a educação ambiental, e aí depois a gente mostra como que nós organizamos para ficar claro, porque os nossos calendários não estão batendo com o das professoras, né? E vocês são bolsistas, então tem o trabalho para ser feito junto com as professoras. Então, em janeiro, que aí depois eu vou mostrar, a Sônia pediu para mostrar quando ela chegar, e aí ela tem das 2 às 3. A semana que vem eu que tenho uma reunião das 2 às 3, que também não posso faltar, e aí ela vai iniciar. É fim de semestre, essa loucura. Então, vamos ouvir
a continuação sobre educação ambiental da Fabiane e da Larissa. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui a tela. Quem quiser abrir a câmera também fica à vontade. Quem puder e quiser. Ué? Larissa, seu microfone está fechado e aquilo você clicou naquilo. Agora eu vi lá... que saiu. Aquilo lá que você clicou é para cancelar uma compartilhamento. Não, pois é, eu não fui clicar ali, eu fui clicar em apresentar. E apertei errado. Mas não faz mal. Eu sou péssimo. Agora vocês estão vendo? Sim. Estamos, uma beleza. Então tá bom. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Espero que estejam todos bem. E estamos aqui em mais uma sexta, não tão ensolarada, mas com um solzinho para dar uma alegrada, né? Para dar a segunda parte da nossa oficina sobre educação ambiental nas escolas e o que sabemos e vivemos sobre isso, né? Recapitulando, na primeira parte da nossa oficina, a gente trouxe alguns conceitos para vocês, né? E pedimos para que vocês refletissem sobre o que eles representavam para vocês, né? Qual eram os conceitos que vinham à memória de vocês quando pensavam sobre aquilo. E uma das perguntas que a gente trouxe era: o que é educação ambiental para ti, né? E a gente viu lá no Jamboard que teve uma série de respostas, né? Uma diversidade de respostas que dizem sobre as nossas vivências, né? Que nos remete à educação ambiental, dizem sobre a nossa trajetória pessoal e profissional e ao contato que a gente teve com esse tema, né? E isso, a gente viu que tiveram respostas bastante diversas, né? Sobre esse conceito, o que significa para cada um. E nós trouxemos duas definições aqui, uma sobre a legislação de educação ambiental, que fala que se entende por educação ambiental os processos pelos quais os indivíduos e o coletivo, né, constroem valores, conhecimentos, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e de uso comum e para a qualidade sadia de vida e para a sustentabilidade, né? Uma outra definição trazida pelo autor Loureiro, que é um autor bastante estudado na educação ambiental, que diz que a educação ambiental é uma prática educativa com a finalidade da construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes capazes de possibilitar o entendimento da realidade de vida e atuação lúcida e responsável também dos indivíduos e do coletivo no ambiente, né? Que contribuem para a implementação de um padrão civilizacional distinto e pauta uma nova ética da relação de humanos e natureza, né? Então, nesses dois conceitos, a gente vê que se traz essa ideia de natureza, né, meio ambiente, com os humanos inseridos aí, e sobre a educação para se pensar a relação com o ambiente, né? Inclusive, numa das propostas fala que nós devemos construir um novo pensamento de relação da humanidade com a natureza, né? E vemos também que esses dois conceitos são diversos entre si também, né? Então, nessa segunda parte da nossa oficina... Oi. A professora Ana Laura quer falar. Pode falar. Eu não estou enxergando vocês, por isso Larissa, que eu só... volta aquele outro que estava anteriormente. Esse? É esse. Quando a gente vê a lei, a gente vê uma palavra aí que eu acho que ela está sendo usada muito capitalizada,
que é sustentabilidade. Até no Guanabara, se a gente vai, aquele que compra aqueles pacotinhos que eles vendem de batata, de cenoura e tal, que está um pouquinho amassadinho. Outro dia eu vou contar até uma história, eu gosto de contar história. Eu fui comprar berinjela, 2 berinjelas, R$11. Falei, não, estão me enganando. Aí, quando eu fui naquele dia, depois que é quinta-feira, tinha 2 berinjelas por R$3. Eu acredito que sejam as mesmas, só que elas estavam um pouquinho amassadinhas, né? E eles falam que é o pacote sustentável, e não é. Se a gente for ver o conceito de sustentabilidade, é outro. Mas a forma como a sociedade, não sei se vocês concordam, a forma como a sociedade está usando é de capitalizar mesmo. É o tecido sustentável, é a roupa sustentável, a maquiagem. Podem ver, está tudo sendo usado nesse sentido. Eu não sei o que vocês pensam e se eu posso assim intervir, ou outras pessoas também durante... Pode, inclusive eu esqueci de falar isso no início, né? Que sim, por favor, exatamente. Tipo, tragam suas experiências e dúvidas, enfim, contribuam com a gente, porque é isso, eu fiquei nervosa no final, nem falei no início, né? Mas falem com a gente, tragam suas experiências, botem no chat, enfim. Não precisa ficar é bem nervosa, isso, né? Larissa. A gente sempre escolhe todo mundo, tudo que é bom. Sim, eu sei, eu me sinto acolhida, mas é que, sempre para apresentar trabalho, a Fabi sabe que para mim eu fico... Não é um trabalho do caso, né? Mas é para falar em público, enfim. Mas sim, né, prof? Sustentabilidade, na verdade, ela é um conceito meio capitalista, né? Ela é um conceito que fala sobre o desenvolvimento sustentável, né? Que é o desenvolvimento visando, tipo, usar... não sei se eu estou certo em falar isso, mas usar, tipo, o mínimo de recursos naturais para desenvolver alguma tecnologia e, tipo, não prejudicar as futuras gerações. Meio que isso, assim. Né, Fabi? O que tu acha? Sim, exatamente. O próprio conceito de sustentabilidade, por si só, ele é extremamente problemático e objeto de questionamento, né? Porque o que é ser sustentável? Né? Como os exemplos que a professora Ana Laura colocou. Sustentabilidade, será que é sustentável a sacola retornável? Né? Do que é feita essa sacola retornável? Qual foi o processo produtivo para produzir aquela sacola? Né? Então, inclusive pensando em mão de obra, né? Que mão de obra produziu? Então, assim, é só um exemplo, né? Porque a sacola, ela é bem emblemática, assim, para nós, né? Mas outros processos, né? A gente vai discutir ao longo da apresentação das macro tendências, várias posturas, tecnologias, enfim, termos que a gente usa no dia a dia, que a gente usa quando vai falar da questão ambiental e que não necessariamente eles refletem o que eles na capinha ali estão querendo dizer, né? E a sustentabilidade é isso, assim, na perspectiva que eu acredito, pelo menos, eu não acredito em sustentabilidade dentro do capitalismo, porque a essência do capitalismo é a geração de lucro, então é materialmente impossível, dentro desse modelo de sociedade, a gente ter sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental, né? Enfim. Então, eu acho que por si só ela não existe, assim, né? Então... Eu tô um pouco afastada, Fabiane, da educação ambiental, do estudo, não do conceito e do que faz parte da minha vida, mas eu digo do estudo e do aprofundamento teórico. Mas eu tenho uma vaga lembrança que quem falava em sustentabilidade era Chico Mendes e os seringueiros, que diziam que eles retiravam da floresta e a deixavam intacta. Uhum. Eles só fazem o choro ali da borracha e deixavam então é um outro conceito que estão usando agora. Eu acho que é uma apropriação. Eu não Isso. tenho a impressão que foi do Chico Mendes, eu não tenho certeza. A Minéia está dizendo que foi, mas é bem isso. Eu acho que assim, se a gente for pensar na sociedade capitalista e neoliberal, né, que nós vivemos, eles se apropriam daquilo que a gente vem conceituando durante um bom tempo e vem usando durante um bom tempo para dizer que são modernos. Então, eu acho que como o Eduardo disse assim, olha, eu já caí muito nisso, né, Eduardo? Quando eu fiz a ecologia aquática costeira, a especialização, um professor pediu para falar sobre a sustentabilidade, eu falei a minha visão, e ele mandou fazer de novo, pelo menos era um bom professor que pedia para refazer.
E aí eu fiz o conceito dele, fiquei com nota, e vocês conhecem, sabe que tem um professor que é assim. Mas eu acho que é bom a gente, quando falou nesse conceito, achei importante a gente falar, já que estamos falando de educação ambiental, porque o Eduardo se deu conta agora. Olha, não é tão sustentável assim, né, do que eu pensava. Claro, a gente vai discutir isso também ao longo da oficina, mas é bem isso, né? Tipo, é uma máscara que as empresas têm usado, né? Para fazer com que a gente acredite. Inclusive, uma das coisas que a gente vai discutir aqui é sobre a responsabilidade do indivíduo, né? Pela crise ambiental, né? E as empresas, enfim, a mídia nos diz que nós devemos consumir coisas mais ecológicas, né? Para acessar com as problemáticas ambientais, né? E as empresas têm vendido isso, né? Vendido produtos eco e sustentáveis e tal, para que as pessoas comprem e se livrem daquela culpa, né? Mas, enfim, tipo, não que não seja importante, né? Não que não seja bom comprar coisas que sejam, que reduzam, que visem reduzir os impactos, né? Mas a gente vê que as empresas têm usado isso para vender mais, né? Tanto, por exemplo, o veganismo, que é uma coisa que eu estudo, né? Tem uma ideologia por trás do veganismo, né? Mas hoje o que a gente vê são empresas fazendo empresas que não são veganas, que têm vários escândalos de exploração animal, exploração do trabalho, né? Exploração da humanidade também, que vendem linhas de produtos veganos e as pessoas compram achando que é vegano, mas na verdade a empresa em si não é, né? Então tá dando dinheiro igual para aquela exploração, enfim. E não que a culpa seja tua, né? Mas a empresa é que te vendeu aquilo, te vendeu aquela verdade, né? Aquela ideia. Então isso é bem problemático mesmo. Eu queria só dar mais um exemplo nessa questão das apropriações, porque eu acho que isso acontece com todas as nossas pautas, né? Por exemplo, e aí eu acho que, assim, não é negar, né, o que foi que a Larissa falou, não é negar que, não, é importante que se produza de forma menos impactante, que se produza produtos alternativos, é importante. Assim como é importante também, né, essa apropriação do mercado que a gente vê agora, representatividade negra, LGBT, enfim, tudo que é produto, né, principalmente em datas, né, a gente está chegando perto do novembro, a gente sabe que em novembro tudo que é empresa vira antirracista, assim como há 2 meses atrás todas as empresas eram anti-homofobia. Então, é importante a gente entender, né, que ter essa maldade, assim, essa malícia de compreender as coisas, de ver que, tipo, não é porque a empresa é boazinha que ela tá fazendo aquilo, mas porque ela tá se apropriando de algo que ela percebeu que as pessoas estão demandando aquilo ali, né? E a partir disso ela vai começar a produzir porque é isso, né? O consumo, ela quer fazer a gente consumir. E aí é importante porque muitas vezes a gente vai cair numa contradição, a gente começa a consumir um monte de coisa ditas verdes, sustentáveis, e a gente está só alimentando um consumismo, só que com selo verde, né? Isso sem entrar na esfera de realmente, de grande parte dessas empresas que, se for olhar a fundo, tem vários processos de trabalhistas, enfim. Ou seja, que sustentabilidade é essa que, né, não garante nem o mínimo de qualidade de vida para os seus próprios funcionários. Mas, enfim, não nega a importância de haver, né, esses avanços, mas não dá para a gente, como a professora colocou, não dá para a gente se iludir, né, porque tá ali que realmente é, assim, então... Exato, tipo, o que se põe em pauta é, tipo, a forma de consumo, mas não o consumo em si, né, não, tipo, se diz, tem essas 2 opções de consumo, mas consuma, sabe, não existe, nesses discursos, né, a possibilidade de autonomia, ou de, enfim, outras saídas, né, é só, tipo... É isso, que nem foi falado ali, né? Tipo, que nem a Fábio falou. Eu não consigo levantar a mão aqui, aí eu tenho que entrar meio atrapalhando. Tudo bem, não, pode falar. Eu queria fazer um parênteses, né? Que o meu orientador de doutorado, ele é um ecólogo muito bem conceituado e ele gosta de causar muita polêmica nas aulas, né? E no início eu até estranhava algumas ideias dele, mas depois eu comecei a pensar sobre o que ele falava pra gente, né? Por exemplo, né, ele citava isso aí. Vale mais a pena vocês irem lá e comprar uma jaqueta de couro, ou uma bota de couro, um cinto de couro, e ela durar uns 10 anos, ou vale mais a pena vocês comprarem 3 jaquetas de couro ecológico por ano? Porque o couro ecológico vem do material sintético que é extraído através do petróleo.
Ele nunca dava resposta para nós, mas ele sempre deixava nós pensando, né? Aí, outra questão que ele discutia também bastante, ele trabalha com isso, né? Com caça ilegal e etc. Quanto à caça, o que vocês acham? A caça ocorre, independente se a gente quer ou não. Será que era mais fácil organizar melhor essa caça, liberar ou não? Entendeu? Então, tudo eram temas que ele jogava pra gente e a gente depois ficava pensando. Mas só para pensar também sobre esses couros ecológicos, essas coisas, que vale mais a pena, entendeu? Eu sei que vem do movimento vegano também, mas é uma coisa interessante de pensar. E o petróleo que é extraído para isso? Eu não consigo levantar minha mãozinha, eu tenho que me meter. Tudo bem. Assim como a gente vai, inclusive, discutir aqui, né, tipo, todas as ideologias e propostas têm uma diversidade de pontos de vista, né, e de consequências, e, enfim. E é bem isso, né, só que, tipo, as opções que a gente vê, né, geralmente é trocar 6 por meia dúzia, né. É, tipo, ou que é uma coisa ruim ou uma pior. E é difícil, né, porque a gente se vê de mãos atadas e é o que eu falei ali também, a gente não tem autonomia, e não que tudo deva vir da autonomia, né, a gente vive numa sociedade industrializada, e as coisas que a gente consome hoje em dia vem disso, né, e não quer dizer que a gente não precise de nada que vem disso, mas quer dizer que existem outras formas de construção, né, e, enfim, é isso que a gente vai discutir hoje também, né, que, como a gente falou na oficina anterior, né, como a gente deu várias respostas para o que é educação ambiental, que sim, a educação ambiental tem uma diversidade, existe uma diversidade de educações ambientais, né, que tem propostas de olhar para o meio ambiente, para a natureza, propostas de lidar com a problemática ambiental, com a educação, tem propostas pedagógicas distintas, e a gente vai apresentar aqui uma abordagem mais ou menos breve, né, o que é cada uma dessas macro tendências, que nada mais são do que diferentes vertentes dentro da educação ambiental, que são 3 principais que a gente vai apresentar. Fechou teu microfone, amiga. Mas eu terminei de falar? Sim, foi antes de tu passar para esse slide aí deu. Então tá bom. Pode falar, amiga. Tá. Então, como a Larissa estava falando, né, existem várias classificações, assim, dentro da educação ambiental. A gente traz aqui a mais utilizada normalmente, né, que vai dizer que dentro do grande campo, dentro do fazer educação ambiental, existem 3 principais macro tendências, ou perspectivas, enfim, o nome que a gente quiser dar, que seria a conservacionista, a pragmática e a crítica. E aí nós tentamos trazer, porque eu acho que o espaço PIBID, né, como eu já falei em vários momentos, para mim ele se constitui de fato como um espaço formativo, né, da gente refletir sobre a teoria e sobre a prática. Então a gente, no espaço verde, na parte verde da lâmina, vocês vão ver um conceito a partir do Lair Arges, que é um dos principais autores, junto com o Loureiro, né, que faz essa discussão. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode disponibilizar os artigos, são super didáticos, assim, é muito bom mesmo. Enfim, então, no verde vai estar sempre o conceito teórico do Lair Arges, né, que é o artigo base que a gente usou para essa apresentação, e na parte branca a gente traz alguns exemplos concretos, principalmente linkando com o ambiente da escola. Então, como que se manifesta essa perspectiva na escola, tá? Então, a macro tendência conservacionista, eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu não gosto muito de ler o slide, mas eu acho que nesse caso do conceito vai ser importante. Então, ela se expressa principalmente por meio das correntes. Então, dentro dessa macro tendência existem várias outras correntes, tá? A conservacionista, a naturalista, a da alfabetização ecológica e desse movimento Sharing Nature, desculpe meu inglês, e desse movimento. Então, ela vai ter uma característica que ela é uma das primeiras manifestações, né, da forma do fazer educação ambiental, e ela está muito vinculada ao que se chama de pauta verde, né? Então, quando se fala de natureza, né, e que a gente precisa mudar a nossa forma de estar, de se relacionar, de interpretar a natureza, normalmente é a perspectiva conservacionista,
né? Então, quais são as principais formas que ela acaba atuando, né? Por meio das trilhas interpretativas, né? Da interação com a biodiversidade, seja de fauna, de flora, ou de outras formas, né? Dos outros reinos de seres vivos. Ela acontece muito dentro dos ambientes de unidades de conservação. E daí eu vou pegar um link com o que a professora Ana Laura falou dos seringueiros. Eu até tô com um brinco de borracha que eu comprei lá no Pará, que vem justamente do extrativismo sustentável, né? E aí, é muito interessante essa discussão das unidades de conservação, porque existem várias formas, né? Existe unidade de conservação de proteção integral, por exemplo, que tem essa noção mais conservacionista mesmo de proteção integral, então, sem a presença do ser humano, mas existe também as unidades de conservação de uso sustentável, como são, por exemplo, as reservas extrativistas, que são, inclusive, dos seringueiros, né? Então, existem várias formas de pensar a conservação ambiental, e aí o que a gente propõe aqui é que a gente consiga entender que a conservação ambiental, ela não é oposta à presença do ser humano, né? E aí, claro, isso vai depender da perspectiva que a gente vai estar adotando enquanto educação ambiental, né? Então, essa corrente, ela ocorre muito nesses ambientes de conservação, em biomas específicos, né? Trabalha também com a galera que trabalha com grupos escoteiros, né? Então, essa relação da aventura, da percepção da natureza, tem uma relação muito forte com a perspectiva conservacionista da educação ambiental, tá? Antes de eu passar por exemplo prático, eu só queria dizer que a nossa proposta aqui não é fazer um juízo de valor de qual tendência é melhor ou pior. Eu acho que é mais propor uma reflexão de que a educação ambiental não é uma coisa só, que quando a gente chegar na escola, nós, docentes em formação, chegarmos na escola e nos depararmos com a demanda da escola, a gente precisa fazer um projeto de educação ambiental para a gente romper com a lógica de que a educação ambiental é uma coisa só. Existem várias coisas que podem ser feitas dentro da escola e que podem ser chamadas também de educação ambiental, tá? E a nossa ideia aqui é apresentar um pouquinho sobre isso, mas não fazer um juízo de valor sobre o que é feito, o que será feito, enfim. Então, ali um exemplo prático, né, de educação ambiental conservacionista. Um projeto que trabalha educação ambiental com crianças e adolescentes em João Pessoa. E a imagem, ela fala por si só. A perspectiva da pauta verde, da pauta naturalista. Uma criança plantando uma árvore, né? Então, a gente vê que a educação ambiental, ela se resume a esse ato, né, de relação com a natureza, pelo menos por essa imagem, né? Pode passar, Larissa. E aí a gente tem, então, as características, né, que são componentes da educação ambiental conservacionista. Então, normalmente, são atividades desenvolvidas em ambientes naturais, como, por exemplo, as UC, que são unidades de conservação. Tem uma relação muito forte com a ecologia, então, a base da sua fundamentação dessa educação, a base epistemológica, a base teórica dessa forma de fazer educação ambiental está muito vinculada com os conceitos da ecologia. Enquanto que a gente vai ver que outras perspectivas vão usar conceitos da sociologia, da antropologia, então vão ter uma visão de meio ambiente mais ampliada, como aquilo que a gente conversou no nosso primeiro encontro. Normalmente, a perspectiva conservacionista, ela está mais fundamentada nos conceitos da ecologia mesmo. Ecossistema, espécie, relações ecológicas. A gente pode disponibilizar os slides, sim. Que honra, professora, a senhora perguntar. Ecossistema, enfim, todos esses conceitos, né, que vão estar mais relacionados com a perspectiva conservacionista. Ela tem muito, na sua prática, o desenvolvimento, o objetivo fim dela é o desenvolvimento da dimensão afetiva do ser humano com esse ambiente natural, né? E a gente vai ver que nem sempre é uma reflexão mais aprofundada, mais crítica sobre os problemas ambientais, mas, às vezes, acaba ficando na superficialidade, desenvolver, né, então, a relação daquele sujeito com o seu ambiente, né? E como a Larissa bem pontuou, ela é, assim, a característica-chave dessa perspectiva da educação ambiental conservacionista é a mudança de comportamento individual. Então, é formar, e aí eu vou falar frases comuns, né, que são utilizadas nessa perspectiva, que é formar a nova geração, mudar o comportamento da nova geração que está se formando, né? E sempre numa lógica, então, de sair do antropocentrismo, né, do homem como centro do universo, para uma perspectiva ecocentrista. Então, a natureza se torna o centro, né, do homem, aliás, usei o homem erradamente, né, dos seres humanos, né, se saírem do centro e ficar o planeta Terra. E, por fim, ela tem uma relação bastante íntima com a ecologia profunda. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, né, nessa perspectiva, mas a ecologia profunda, ela é um segmento, né, que vai discutir a relação da natureza com espiritualidade, né, enfim, então ela vai estar casando esses conhecimentos da ecologia com uma dimensão mais espiritual, né, isso é a característica, assim, eu não estudo ecologia profunda, mas a noção
geral que eu tenho delas é sobre isso. E a perspectiva conservacionista muitas vezes traz essa relação com a ecologia profunda. Aí a gente traz um outro exemplo aqui, né, de atividade de educação ambiental numa perspectiva conservacionista, que é, então, do Dia do Cerrado, né, dia de um bioma, é celebrado, então, dentro de um parque ecológico. E aí, claro, a gente pode pensar para o nosso município vários exemplos de atividades no sentido da educação ambiental conservacionista, com os ambientes protegidos que a gente tem, enfim. Se alguém quiser fazer algum comentário, experiência, vai ser muito bem-vindo. Bom, outra das tendências da educação ambiental é a macrotendência pragmática, que abrange também correntes da educação para o desenvolvimento sustentável e para o consumo sustentável. Ela vai diretamente de encontro àquilo que a gente estava falando no início, né? Aquilo do saquinho de berinjela e sacola retornável e alimentação, enfim. Responde à pauta marrom, que quer dizer que está relacionada aos resíduos produzidos pela sociedade, né? Por ser urbano industrial, antes focada no lixo, na coleta seletiva e reciclagem dos resíduos, e na virada do século veio com o discurso do consumo sustentável e hoje em dia se encontra na discussão sobre mudanças climáticas e economia verde. Essa macrotendência, ela é um tipo de macrotendência que enxerga a natureza como recurso, né? Que fala da preservação dos recursos naturais, temos que preservar a água, temos que preservar a energia, né? E ela foca tanto no mercado quanto no consumidor, né? No indivíduo, e também acredita na mudança de comportamento, né? Acredita que nós, mudando os nossos padrões de consumo, a gente vai ajudar a Terra, né? Vai fazer o nosso papel enquanto cidadãos, né? Para o não agravamento da crise ambiental. Então, ela vem muito com essa ideia do consumo sustentável e se encontra, inclusive, com um discurso um pouco neoliberal, né, que não visa a transformação social, mas visa medidas paliativas, né, para lidar com as problemáticas advindas do consumo exacerbado, né. Então, deixa eu só passar aqui. Ela também tem... Mas, Larissa, eu queria te voltar. Pode falar. Um pouco. Eu espero você terminar de falar. Aí... Não, eu ia dizer assim, as crianças usam... eu esqueci de falar da notícia. Assim. Não, então, como a gente vai trazer, né? Vem trazendo e vai trazer nas abordagens, tem também uma notícia que exemplifica essa abordagem pragmática, que fala sobre a reutilização de materiais, né, e sobre a educação também. É uma notícia da Prefeitura de Fortaleza, que diz: preservação e reciclagem potencializam o aprendizado e vivências entre crianças e famílias na educação infantil. Então, é essa educação ambiental que nos coloca em contato com o pensar, fazer diferente, né, o pensar como que a gente pode atuar enquanto indivíduos também, para ter uma vida sustentável, né? Então, essa notícia, né, fala das crianças que utilizam da preservação e da reciclagem, né, para construir uma atividade lúdica. Não as crianças, então, os educadores, né? Fala. Então, Larissa, eu vou contar outra historinha. Sabem que eu adoro história. Mas, assim, no CAIC uma vez, até a Denise está aí, não sei se ela lembra, eu não lembro qual foi a professora, acho que foi de artes, que pediu um trabalho e eles tinham que levar a garrafa PET. E a criança, não, eu acho que era professora, porque ela tinha artes no fundamental inicial. A criança não consumia refrigerante em casa, pediu para os pais comprarem um refrigerante para poder fazer atividade na escola. Então, quando a gente fala essa reciclagem, a gente tem que pensar também o que é essa reciclagem. Porque você pede para uma criança, ela vai ficar muito feliz, traz uma garrafa PET de Guaraná, ela não toma Guaraná, vai pedir para o pai e a mãe, a escola está pedindo, mas aí você também está incentivando o consumo, né?
Eu acho que é algo que a gente tem que pensar aqui como um grupo formativo, que nem a Fabiane disse. Só isso que eu queria, lembrei dessa historinha. Pois é, mais uma vez, não, como a Fábio falou, né, a gente não está aqui para trazer juízo de valores, não que seja uma atividade errada, né? Não. É só um tipo de atividade que está ligada ao consumo, né? Eu já dei 2 oficinas, que uma era sobre, como é que era? Construção de fogareiro, como é que era? Era construção de fogareiro de latinha para acampamento, que dá para fazer um fogareiro de latinha de refri. E também dei uma que era construção de brinquedos com material reutilizável. Eu adoro, eu gosto muito, fiz pro meu sobrinho já. E é isso, é divertido, é uma atividade lúdica, né? Tu traz as crianças para interagir, enfim, para construir alguma coisa para si e para pensar sobre isso também, né? Pensar, tipo, né, nesse tipo de atividade, dá para a gente ir colocando algumas reflexões, né? Tipo, esse refri, por exemplo, esse exemplo do refrigerante, né? Tipo, esse refri que os pais, a família compra para você, né? De onde que vem esse refri? Tarará. Enfim, dá para conversar, introduzindo alguns conceitos, né? Algumas reflexões sobre isso, e a gente conduz da maneira que a gente acha que vai dar algum resultado, né? Uma coisa que a gente vai conversar aqui também é que essas abordagens, elas se encontram, né? Por isso também que não tem uma errada ou uma certa, né? Elas se encontram e conversam entre si. Eu posso usar uma metodologia dita da macrotendência conservacionista para trabalhar da pragmática e vice-versa, ou da crítica também. Eu posso inserir essa vertente crítica numa atividade que poderia ser dita pragmática, né? Gente, eu posso dar uma conversar um pouquinho. Eu tenho uma experiência, eu tive, na verdade, no meu ensino médio, uma experiência bem legal, que a gente construiu uns bancos e a gente construiu alguns aparelhos para as crianças da escola a partir de garrafas PETs e também de caixa de leite. E eu lembro que, nossa, foi muito legal. A gente pegou... a gente teve um apoio, assim, da vizinhança, da comunidade local, assim, a gente conseguiu construir umas coisas bem legais. E eu não tenho muita experiência nisso, acredito que a gente, na biologia, a gente tem uma disciplina, né, de ambiente e sustentabilidade, a gente trabalha alguns temas assim, mas ainda não fiz essa disciplina. Mas eu fico pensando, não sei se vocês sabem, assim, a gente pode conversar, sobre a questão do lixo, porque eu não sei se todo lixo que a gente produz, ele pode ser reciclado ou reutilizado. E mesmo assim, eu fico pensando numa questão emergente, de tipo, porque a gente está todo momento produzindo muito lixo, muito lixo. Eu vejo assim, na minha casa mesmo, eu produzo muito lixo. E eu me sinto, tipo, mesmo que eu esteja fazendo a minha parte, digamos assim, eu me sinto eu sinto que isso é muito insuficiente para mudar, por exemplo, uma problemática a nível mundial, entendeu? Então, tipo, eu não sei se... então, uma questão era isso, a questão do lixo, o que ocorreria com esse lixo, que a gente não pode queimar ele, e ao mesmo tempo não pode deixar ele em aterros, né, a céu aberto, e essa questão do que a gente poderia fazer enquanto pessoas, assim, né, eu na minha casa, pensando nessas questões, porque realmente eu me sinto muito insuficiente, parece que nada que eu vá fazer vai mudar essa problemática, que eu vejo que é algo muito grande, sabe? Posso abrir um parêntese aí? Vocês estão me ouvindo? Pode falar. O William falou de o que a gente pode fazer em casa, né? Eu sou tri-recicladora e já faz muitos anos. O material todo de cozinha, casca, chimarrão, café passado, borra de café, né? Chá, tudo isso eu faço eu boto numa composteira. E a composteira pode ser um saco bem vedado, né? Que tu só fura embaixo para passar o chorume, aquele líquido que fica, né? Aquela umidade que fica. E tu pode botar dentro de um saco, dentro de uma latinha, dentro de qualquer coisa,
e se tu tem em casa um espaço para te plantar, tu enterra aquilo ali na terra, né? Faz um quadrado, um espaço assim determinado para aquilo, enterra ali, e depois tu revira, bota a terra em cima, né? Claro, para não dar cheiro, e aquela terra fica bem reforçada, né? Alimenta as minhocas, e dali tu pode plantar, tu pode retirar aquela terra para plantar flores, para plantar hortaliça. Então, o material de cozinha, tu pode fazer uma composteira em casa, né? E o material como latas, plástico, tu pode, eu não sei se passa o caminhão do lixo do seletivo, né? Para que eles reciclam, né? Eles dão um final útil, eu acho, para aquilo ali. E o lixo do banheiro. Então, aqui em casa, a gente produz muito